Irmãos, o tema da palavra de hoje é amor em unidade. Deus falou fortemente ao meu coração de trazer essa palavra para a igreja. Eu entendo que para nós começarmos a falar do amor de Cristo, nós precisamos antes falar do amor de Deus. O amor de Deus que enviou seu Filho unigênito para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Inclusive, a palavra de Deus retrata isso em João 3,16. Esse é o tema, Esse é o versículo que baseia o Fusão 3,16. Eu precisava falar isso para vocês e não tem como nós falarmos em amor sem antes trazer e relembrar o amor de Deus quando Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Além disso, também nós precisamos falar do amor de Jesus, quando Ele se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Com relação a esse tema, o amor em unidade, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 17. Nós estaremos refletindo hoje e estudando essa palavra, essa oração a qual Jesus fez, uma oração sacerdotal. Antes dele se entregar na cruz por nós, ele orou ao Pai por nós. Eu peço que vocês abrem então a Bíblia de vocês em João 17, nós leremos do versículo 11 até o versículo 26. Amém? Então em João 17, versículo 11 diz: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, assim como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles e eu neles esteja. Irmãos, essa oração trata-se de uma oração onde Jesus intercede a Deus Pai por nós, antes da crucificação. Enquanto eu meditava e estudava essa palavra, Deus me trouxe 4 pontos que eu gostaria de expor aqui para a igreja. E o primeiro dele é: o amor de Deus é revelado através de nós. O amor de Deus, ele é revelado através da forma como nós nos relacionamos. Como eu me relaciono com vocês, como vocês se relacionam entre si e como vocês se relacionam também como aqueles que não conhecem a Cristo. E a palavra diz no versículo 20 que Jesus não roga somente por nós que já os conhecemos. Jesus roga também por aqueles que vieram a crer nele por intermédio da palavra. Nós sabemos que a incumbência de trazer e levar a palavra de Cristo é nossa. A incumbência de levar a palavra de Cristo é sua, é da igreja. Nós fomos comissionados para isso. E nós aqui na nossa igreja, a IPI de Chapadão do Sul, nós sabemos que é uma igreja fortemente embasada na palavra, é uma igreja que desenvolveu um amor pela palavra de Deus, é uma igreja que cumpre a palavra de Deus, é uma igreja que se debruça, que estuda diante da palavra de Deus.
Somos uma igreja comprometida e nós temos o pleno conhecimento disso. Mas, no entanto, nós precisamos saber como que anda a nossa prática diante daquilo que nós aprendemos. Como tem sido revelado o amor de Deus através da vida de vocês para aqueles que não os conhecem? Como que nós nos relacionamos entre nós e aqueles que são de fora olhem para nós e falam assim: eu vejo o amor de Deus através do relacionamento que a igreja possui. Será que através de nós e dos nossos relacionamentos, aqueles que são ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo, eles conseguem ver a verdadeira revelação do amor de Deus? Então, nós precisamos compreender que, para que o amor de Deus seja transmitido através da palavra, para aqueles que ainda não o conhecem, nós precisamos antes nos amar. Nós precisamos estar unidos uns aos outros. Por quê? A palavra de Deus diz também, no versículo 21 de João 17, que a fim de que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, sejam também entre nós, para que o mundo creia que me enviastes, que Deus enviaste Jesus. Será que nós temos propagado o Evangelho e pessoas têm conhecido a Cristo mesmo através de uma revelação do amor de Deus que é resplandecida por meio de nós? Então nós temos essa incumbência de apresentar o amor de Deus através da palavra. A palavra é a base, a palavra é o que sustenta. A palavra é o nosso firme fundamento aonde nós precisamos nos apegar para que a transmissão do amor de Deus seja para com todos aqueles que ainda não o conhecem. No versículo 23, na parte B ainda diz que: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Deus, ele não precisa somente ser conhecido, mas as pessoas precisam ter uma revelação do amor de Deus. E como anda o nosso relacionamento como cristãos? Como anda o nosso relacionamento pessoal entre nós aqui na igreja e para com aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Será que nós temos realmente transmitido a revelação do amor de Deus? O segundo ponto que Deus falou fortemente ao meu coração é sobre unidade e união. Nós sabemos que no ano retrasado, o tema da igreja era unidade, mas eu entendo que unidade precisa muitas das vezes ser relembrada com frequência, para que a gente possa compreender mesmo o que é unidade. Na palavra de Deus, eu trouxe aqui até uma definição, acredito que esteja passando para vocês, a diferença de união e a diferença de unidade. A união, então, ela se refere ao ato de unir coisas ou pessoas distintas. As partes continuam existindo separadamente, mas elas estão ligadas por um vínculo. E eu lembro muito bem que o pastor Marcos trouxe para nós a representação de um saco de batata quando se trata de união. Ou seja, cada batata possui a sua individualidade, mas elas estão unidas por um vínculo comum, o próprio saco. Mas elas continuam existindo separadamente, diferentemente do conceito de unidade. Unidade refere-se à condição de ser um só. Unidade é indivisível. Na unidade há identidade, essência comum e integridade. E eu lembro também que o pastor retratou a unidade referindo-se a um purê de batatas, aonde as batatas estão unidas e você não consegue mais separar quando elas estão naquele delicioso purê, você não consegue mais separá-las e distinguir qual batata é qual. Assim somos nós somos essas batatas. E, no entanto, para que nós possamos viver em unidade, nós precisamos formarmos um purê. Quem é que cozinha um purê com a casca? Alguém? Todos nós precisamos tirar a casca dessa batata para que esse purê possa surgir. Nós sendo essas batatas, eu estou trazendo uma analogia aqui para facilitar a nossa compreensão. Para que nós possamos viver em unidade e nos unirmos aos nossos irmãos, nós precisamos sermos descascados. Nós precisamos descascar a nossa autossuficiência, nós precisamos descascar o nosso orgulho, a nossa falta de perdão, nós precisamos descascar tudo aquilo que nos impede de viver em unidade uns para com os outros. E no versículo 12 de Romanos, no capítulo 12 de Romanos 4 e 5,
Paulo diz também que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as mãos de Cristo, nós somos os pés de Cristo. E Cristo nos convida a realmente viver em unidade como membros. Nós somos membros da IPI de Chapadão. Não pode haver divisibilidade, não pode haver divisão dentro dessa igreja. Não pode haver divisão no reino de Deus. Nós somos unidos em um corpo só. Eu posso ser um braço, o Josué pode ser uma perna. Eu preciso dele para que o corpo continue, para que o corpo se movimente e alcance pessoas, para que o corpo se movimente e o amor de Deus seja reconhecido através das nossas vidas. No ponto do versículo de João 17, novamente eu reafirmo, em João 17, 21, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser unidos a fim de que todos sejam um, como Deus é um com o Pai. A Trindade é indivisível, gente. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito são um só. Assim precisamos ser nós. Eles não brigam entre si, nós não devemos brigar entre nós. Eles não há competição entre si, entre eles. Assim também não deve haver competição entre nós. Cada um é chamado para um propósito qual Deus nos vocacionou. Então nós precisamos ter essa compreensão e saber o que é a unidade. A unidade é sermos um em Cristo. Esse ano nós estamos no tema da frutificação. Em João 15, a palavra de Deus diz que Cristo é a videira e nós somos os ramos. E aquele que não der frutos, ele será podado. Os ramos, eles dependem um dos outros para que o fruto do Espírito, para que o fruto de Deus surja. Assim somos nós precisamos um dos outros, nós precisamos estar ligados uns aos outros para que nós possamos vir a frutificar. Se nós como igreja, com esse tema tão importante, um tema tão impactante diante do fato de nós termos nos capacitado no ano passado e estarmos sendo levados a frutificar, se nós não tivermos unidos como igreja, nós não frutificaremos. O terceiro ponto que Deus falou fortemente ao meu coração foi no sentido de uma pergunta, aonde Ele me perguntou, de que forma temos demonstrado, estou falando isso no âmbito pessoal, mas de que forma nós temos demonstrado o amor de Deus para com os nossos irmãos? De que forma vocês têm mostrado o amor de Deus, demonstrado o amor de Deus para com os irmãos de vocês? Tanto para aqueles que ainda não conhecem, quanto para nós que possuímos um vínculo. O amor de Deus, ele é um mandamento. E o amor de Deus, ele é destacado nos 2 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o teu próximo como a si mesmo. Será que nós temos realmente fluído em amor e amado o nosso próximo? Ou pior ainda, será que nós temos realmente amado a Deus acima de todas as coisas? Ou será que ainda tem prioridades na nossa vida que ocupam o lugar dele? Falar de amor, falar de Cristo e estar em Cristo, é impossível nós estarmos em Cristo sem sermos moldados pelo amor de Cristo. Nós só conseguimos amar o nosso próximo, o nosso familiar, quem são pais, os filhos, o cônjuge, porque Cristo nos amou primeiro. Então, como que nós temos expressado de forma prática e sincera mesmo o amor de Deus para com os nossos irmãos? Isso foi uma pergunta que me deixou muito reflexivo e eu gostaria mesmo que vocês parassem por um momento e pensassem, de que forma nós temos demonstrado o amor de Cristo para com aqueles que ainda não conhecem? Será que nós temos levado a palavra de Cristo? Será que nós temos mostrado mesmo, levado o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aonde quer que nós estivermos estabelecidos? O Josué orou aqui, a Aninha também orou aqui nessa noite, para que nós possamos manifestar o reino de Deus aonde quer que nós estivermos estabelecidos. Nós estamos estabelecidos em inúmeros ambientes, seja no nosso trabalho, na faculdade, nas escolas. Será que nós temos carregado o amor de Cristo e levado adiante e ele ser conhecido mediante as nossas vidas? Do versículo 24 e o versículo 26, a palavra de Deus diz que: Pai, a minha vontade é que
Onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus nos ama antes da fundação do mundo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Através do Espírito de Deus, nós fomos adotados, o qual hoje nós podemos ter acesso ao Pai e nós clamamos a Ele como Abba, Pai. Então Cristo nos ama, é um amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor sobrenatural. E por Deus ter nos amado, nós temos a possibilidade de amar as pessoas que estão ao nosso redor. No versículo 25 diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreendestes que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles. Se o amor de Deus está em nós, nós devemos replicar isso. Nós devemos resplandecer o amor de Deus. O amor de Deus, ele não pode ser guardado somente para nós. Muitos carecem do amor de Deus. Um pastor recentemente, que eu estava assistindo uma palavra, ele disse que todo mundo tem um vazio do tamanho de Jesus. E esse vazio, ele só é preenchido com o amor. O amor de Deus supre tudo aquilo que nos falta. E o quarto ponto que eu gostaria de trazer com a igreja: demonstramos o amor de Deus quando oramos uns pelos outros. Hoje é quarta-feira, nós estamos num culto de oração, um culto onde nós viemos mesmo com o objetivo de orar, de buscar a presença de Deus. E há quanto tempo, eu faço até uma pergunta, há quanto tempo nós não oramos uns pelos outros? Há quanto tempo nós não paramos para ouvir a necessidade dos outros e orar por eles? A oração de Jesus em João 17, ela foi por nós. E se Jesus orou por nós, se o Mestre orou por nós, nós somos convidados a orar pelos outros. Porque Ele quer que o amor dele se resplandeça através da vida das nossas vidas para as vidas de outras pessoas. E quando nós oramos pelos outros, nós demonstramos de forma prática e expressa, em um ato de amor, o amor de Deus. Quando nós oramos uns pelos outros, nós produzimos e reafirmamos a unidade do corpo de Cristo. Assim como Cristo orou para que nós sejamos um com Ele, quando oramos uns pelos outros, nós afirmamos que nós estamos unidos em Cristo, o qual é a cabeça, e nós, como corpo, estamos juntos a Ele, movimentando mesmo esse corpo para que outras pessoas conheçam e para que toda a terra seja preenchida da glória dEle através do resplandecer das nossas vidas. E quando em João 17, no versículo 9, diz que por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não está apenas pedindo, Ele está clamando com humildade, com insistência, com persistência por nós. Jesus orou por nós. E nós estamos aqui hoje e nós devemos orar uns pelos outros.